A paz do Senhor, estamos de volta com mais uma mensagem bíblica, com mais uma reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas, no intuito de cooperar, de ajudar as pessoas a vencerem as dificuldades da vida, alcançar vidas para Jesus e divulgar o Evangelho. Sendo grato a você que tem nos ajudado, cooperado nesse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus Cristo diretamente e com objetivo de alcançar as vidas. Quando você curte os vídeos, quando você deixa o like lá, quando você se inscreve no canal do YouTube Josinildo Gonçalves, você está cooperando comigo para a divulgação do Evangelho. Hoje eu quero trazer o assunto mais uma vez sobre o suicídio. Estamos chegando ao término do mês de setembro, o Setembro Amarelo, não é isso? Todos nós sabemos que é uma campanha do governo para conscientizar as pessoas de não cometerem o suicídio e também de conscientizar as pessoas a ajudarem a outros que têm a tendência para o suicídio. No vídeo passado aí a gente mostramos algumas características de uma pessoa que tem tendência para o suicídio, alguns pontos que identifica uma pessoa que trilha esse caminho, não é isso? E comentamos lá também que a Bíblia fala sobre 6 suicídios, 5 sendo no Antigo Testamento e um único caso no Novo Testamento. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esses suicídios na Bíblia Sagrada. Sabemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é divulgado e mesmo entre nós há pessoas que são acometidas com depressão, com a síndrome do pânico e tantas e outras enfermidades que perturbam as pessoas e problemas que levam as pessoas a ficarem desorientadas. E nós precisamos cooperar, ajudar com essas pessoas e com as pessoas mais apropriadas para ajudar. Em primeiro lugar, a família. Segundo, os amigos, a igreja, os irmãos na fé, aqueles que estão próximos, dar assistência, conversar, fazer companhia, tentar levantar a autoestima dessa pessoa para que ela veja que há uma saída, não há problemas que não tenha uma solução, não há um problema que não tenha como ser resolvido, né, para a glória de Deus. E se falando do suicídio, a gente vê na Bíblia Sagrada quando Ana, ela tem o Samuel, seu filho Samuel, ela louva a Deus agradecendo pelo nascimento do seu filho, e no versículo de número 6 do capítulo 2, no meio do seu louvor, ela exalta a Deus com uma mensagem universal que diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. A Deus está o controle da vida. Deus tem o controle da vida. A nossa vida, a minha vida como cristão, eu acredito que está nas mãos de Deus. O próprio diabo, quando ele se apresenta a Jesus, a Deus, no livro de Jó, no capítulo 1 e 2, quando ele entra em uma reunião que Deus tem com os filhos de Deus, e Deus o pergunta de onde ele vem, e ele responde de passear e rodear a terra. Deus apresenta a ele o seu servo Jó na terra.
E ele diz que com certeza com os bens que Jó tinha, ele ia ser fiel mesmo, queria ver se Deus permitisse tirar todos os bens, tirar a riqueza, as condições que Jó tinha. E Deus permitiu, e ele saiu com a permissão de Deus tirando tudo. E mesmo assim, no capítulo 2, quando há uma outra reunião e o diabo se apresenta novamente diante de Deus, Deus lhe faz as mesmas perguntas, ele responde do mesmo jeito, Deus apresenta Jó da mesma forma, e o diabo ele vai dizer, eu acho interessante esse versículo, capítulo 2, versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Glórias a Deus. O homem, ele gosta de viver. É o patrimônio que o homem tem, a vida. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus para o ser humano. Viver, eu gosto de dizer que viver é bom e bom demais. Glórias a Deus, é um dom que Deus nos dá. E por que o homem chega ao ponto de querer tirar a sua própria vida? Como eu falei no vídeo passado sobre o suicídio, o tema do vídeo é suicídio não, esse aqui é a Bíblia e o suicídio. Como já mencionei, o Antigo Testamento ele narra 6 suicídios para nós, 5 suicídios para nós, e o Novo Testamento narra um único suicídio. Vamos ver o primeiro suicídio na Bíblia Sagrada. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 31 e o versículo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 31 e o versículo de número 4. 1 Samuel, capítulo 31 e versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Amém? O que levou Saul a cometer esse suicídio? Creio que você sabe dessas informações que eu vou te dar agora. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, um homem que começou muito bem o seu ministério, um homem humilde, um homem temente a Deus, um homem que não dava ouvidos a palavras que não trazia edificação para ele, aí se fazia de surdo quando as pessoas o criticavam para que não fosse acometido, ele viesse agir de modo diferente da vontade de Deus, um homem submisso, mas se atrapalhou na caminhada, começou bem e não terminou bem, é isto. E quando ele vai para esta guerra contra os filisteus, Israel perde a batalha. E ao perder a batalha, Saul percebeu que os filisteus iam lhe capturar. E o que ele resolve? Pede ao seu escudeiro, pede ao seu pajem de armas que lance a espada dele contra ele para o matar. Ele pede para o seu escudeiro tirar a sua vida. O escudeiro ele teme fazer isso por Saul ser o rei de Israel e ele ser o servo de Saul, que está ao lado de Saul. Então Saul ele próprio se atira sobre a sua própria espada. E o que levou Saul a cometer isto? Olha só, Saul ele temeu ser capturado pelo exército dos filisteus e ser escarnecido por eles. Isso fez com que ele resolvesse tirar a sua própria vida. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui bem rapidinho. Na vida, nas batalhas da vida, nem sempre
nós vencemos a batalha. Às vezes, nós perdemos a batalha. O que importa é não perdermos a guerra. Batalhas, às vezes, por uma falha, por um descuido, perdemos a batalha. Mas, quando nos olhamos para o mais importante, é não perder a guerra. Lembre-se disso. E o Senhor está conosco para nos guardar e nos livrar dessas horas de dificuldade. O segundo caso de suicídio é exatamente o escudeiro de Saul, que ao ver o rei tirar a própria vida, também lançou-se sobre a sua própria espada. Ele acompanhou o seu líder. Olha só que negócio interessante. Ele tirou a própria vida por ver o seu líder fazer isso. Olha, submissão e seguir os líderes é louvável, mas quando esses estão agindo prudentemente e sabiamente, e não neciamente, não com loucura, não fazendo coisas que desagradam a lei divina de Deus, as ordens de Deus, tá certo? Submissão ao ponto até estar dentro da vontade de Deus. Terceiro suicídio na Bíblia Sagrada, Aitofel. Esse segundo suicídio do escudeiro de Saul está na sequência do capítulo 31 de 1 Samuel, versículos 5 e 6, tá certo? Aitofel, ele é conselheiro do rei. Essa narrativa está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 17, e o versículo 23, que diz assim, olha, segundo Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 23, que diz: Então, vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade e pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Vejam só, Aitofel, ele é conselheiro do rei. E ele dá um conselho e um outro conselheiro, Aimaas, não é isso? Também dá conselhos ao rei, e ele não gosta porque foi ouvido o conselho do outro conselheiro e não dele. Isso se chama inveja, insegurança, falta de sensibilidade. Hoje eles ouviram ele, amanhã o meu conselho pode ser ouvido. Hoje ouviram o meu conselho, amanhã pode ouvir o conselho do próximo. Somos um grupo de pessoas trabalhando juntos e na multidão de conselhos a direção. Então aprovou o rei Davi não ouvir o conselho dele desta feita, mas sim de outros conselheiros, e por causa disso ele se entristeceu, foi embora para sua casa, colocou a sua casa em ordem e se enforcou, tirando a sua própria vida. O quarto suicídio no Antigo Testamento é o de Sansão, juiz em Israel. Se está escrito no livro dos Juízes, capítulo 16 e o versículo de número 30, 16 e versículo de número 30, eu vou ler aqui para que a gente possa entender, é isso, 16, versículo 30, que diz o seguinte: E disse Sansão, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia,
e foram mais os mortos que matou a sua morte dos que os que matara na sua vida. Glórias a Deus. Sansão teve uma vida de guerra contra os filisteus. Deus disse no seu nascimento que nele começaria a libertar Israel dos filisteus. Sansão, ele tinha um segredo com Deus, ou Deus tinha um segredo com ele, com relação aos seus cabelos longos, não é isso? Que ele tinha uma força sobrenatural. O ministério de Sansão foi um ministério de muitas brincadeiras, de muitas coisas que Sansão praticou, que não estava de acordo com a orientação de Deus para a sua vida, ao ponto dele ser preso pelos filisteus em uma investida deles contra ele. E vazaram os 2 olhos de Sansão. Sansão agora estava cego e prisioneiro. E em uma festa dos filisteus, no grande templo de Dagon, eles comemorando a festa, e levaram Sansão para se divertirem com Sansão, aquele que era o forte, aquele que vencia por Israel as batalhas contra eles, né? Sansão de uma só vez com a queixada de jumento matou para mais de 1000, não é isso? E agora eles trazem eles para brincarem com Sansão. E Sansão, ele procura se identificar com alguém que o levou ali, aonde ele estava, e orientaram a ele que ele estava no templo e entre as 2 colunas que sustentavam aquele templo, e Sansão se apoiou naquelas 2 colunas, né, e se fez esta oração a Deus. Ele diz assim, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue do filisteu pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E o restante do versículo que já lemos diz que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que na sua vida. Tá certo? Eu chamo a sua atenção, pois alguns estudantes da Bíblia, né, têm o caso de Sansão, que eles não têm como um suicídio qualificado, tá certo? Eu não vou entrar nesses méritos, não é isso? Se foi um suicídio, se não foi um suicídio qualificado, se foi uma tática de guerra, se foi uma maneira de se vingar dos filisteus. Aí estou só comentando que Sansão sabia que ia morrer e no momento aproveitou para que também os filisteus morressem junto com ele. É tanto que a Bíblia diz que morreu mais filisteus na morte de Sansão do que na vida de Sansão. O quinto suicídio do Antigo Testamento é de Zinri, rei de Israel. Zinri. Ao perceber, vamos ler aqui, 1 Reis 16, versículo 18. 1 Reis, versículo 16, 18. Espero que o vídeo não fique tão longo, não é isso? Que você possa assisti-lo por completo, né, para a glória de Deus. 1 Reis, capítulo 16 e o versículo de número 18. 16, 18. Lembrando, né, que o suicídio de Sansão se dá por uma vingança, para que eu vingue os meus 2 olhos, não é isso? O de Zinri, no versículo 18 do capítulo 16 de 1 Reis, diz: e sucedeu Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu. Ele conspirou contra o rei, ele matou o rei de Israel, tomou o seu lugar, não é isso? Olha, no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tisa,
e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Ele ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onim, chefe do exército no arraial, e subiu Onim e todo Israel com ele a Gibeton, e cercaram a Tisa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade estava sitiada, ele então vai até o paço da casa do rei e toca fogo em tudo e morre ali naquele incêndio. Não é isso? Ele se vê em situação difícil, o exército sitia a cidade, toma a cidade, e ele se vê agora em situação difícil, sem ter para onde ir, e resolve tirar a sua própria vida. Sendo assim, chegamos ao último suicídio que a Bíblia narra, que está no Novo Testamento, no capítulo de número 27 de Mateus, e o versículo de número 3 ao 5. Vamos ler aqui como está escrito, Mateus 27, versículo 3, e o versículo 27, versículo 3 ao 5, que diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa isso? O que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Judas, ele teve remorsos de ter traído a Jesus, e agora, vendo que Jesus foi condenado, voltou para entregar as moedas, o qual tinha vendido Jesus por essas 30 moedas de prata, e os anciãos, não querendo receber, ele joga as moedas ali e sai para se enforcar. É isso? Arrependido, com remorso de ter traído Jesus. Então, traição leva pessoas a tirarem a sua própria vida. Então, narrando esses 6 casos que a Bíblia relata para nós, nós precisamos entender que qualquer ato contra a vida é uma agressão às leis divinas. Sabemos que a vida é um dom de Deus, e Deus não se agrada quando o próprio homem tira a sua própria vida. Um dos 10 mandamentos é não matarás. Quando fala ali não matar, não matarás, a gente entende que é não matar o próximo. Mas quando eu tiro, vou mudar aqui essa expressão, quando o ser humano tira a sua própria vida, ele também está matando, ele está cometendo um pecado. Compete a Deus dar e tirar a vida. Então quero concluir esta mensagem dizendo para você que está me ouvindo aí agora, se você está deprimido, se você está temeroso, com a síndrome do pânico, sofrendo de ansiedade, está enfrentando dificuldades financeiras, está enfrentando dificuldade no teu casamento, foi traído no teu relacionamento conjugal, um filho teu está te dando problema, ou está entregue ao vício das drogas. Ei, a solução não é tirar a tua vida, a solução não é acabar a tua vida, não. Há uma solução melhor e mais apropriada. Entrega a tua vida a Jesus. Salmo de número 37, versículo 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tem solução para esse teu problema aí. Ele quer te dar vida e vida
com abundância. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo de número 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão é que veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe qual é o projeto de Deus? Sabe qual é o projeto do Senhor Jesus para a tua vida? É vida abundante. Deixa eu te dizer uma coisa neste momento. Ele tem poder para mudar essa tua história, para te tirar de dentro desse quarto que você está trancado há tantos dias. Ele tem poder para mudar os teus pensamentos, tirar de você esse pânico aí e te dar uma nova esperança, uma nova vida. Creia em Jesus, entregue a sua vida para Ele, confie nele e deixe Ele guiar a tua vida, deixe Ele dirigir os seus passos e você vai ver que a melhor coisa que temos aqui nesta terra é este dom da vida que Ele nos deu, é este dom de poder viver e viver de uma maneira maravilhosa com Ele em nossas vidas. Então diga não ao suicídio, saia desta situação caída, ergue a tua cabeça, deixa o Senhor mudar a tua vida e vem viver com Cristo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem vida para mim, Jesus tem vida para você e louvemos o dom da vida e diga não ao suicídio e sim para a vida no nome de Jesus. Amém.